Boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores. Nós vamos dar prosseguimento hoje ao seminário Paradigmas em Crise, que iniciamos na semana passada com uma conferência extremamente interessante do acadêmico Eduardo Portela sobre os paradigmas em crise. Tivemos a oportunidade, nessa ocasião, de descobrir com ele a necessidade de pensar e, usando uma expressão do título de hoje, do acadêmico Celso Laffer, pensar sem o corrimão de categorias consagradas. Portanto, a palestra de hoje é uma verdadeira continuidade dessa reflexão que nós abrimos aqui na academia sobre os paradigmas em crise. Me alegra muito a presença do acadêmico Celso Laffer, que aceitou o nosso convite para entrar nessa reflexão, para continuar aqui conosco essa reflexão. E, antes de passar a palavra a ele, eu gostaria apenas de apresentar alguns aspectos da trajetória tão rica deste que foi, entre outras coisas, 2 vezes nosso ministro das Relações Exteriores. Celso Laffer é professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da USP, onde leciona desde 1971. É PhD em Ciência Política na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Fez livre docência em Direito Internacional Público na Faculdade de Direito da USP e a titularidade em Filosofia do Direito. Como eu disse agora, foi ministro das Relações Exteriores em 1992 e vice-presidente ex-ofício da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92. Em 1999, foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. De 1995 a 1998, foi embaixador, chefe da Missão Permanente do Brasil junto às Nações Unidas e à Organização Mundial do Comércio, em Genebra. É coeditor com Gilberto Dupas da revista Política Externa e coordenador, desde junho de 2006, da área de concentração em Direitos Humanos da Faculdade de Direito da USP. Integra, desde 2003, o Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. É membro da Corte Permanente de Arbitragem Internacional de Haia, membro titular da Academia Brasileira de Ciências, eleito em 2004, membro do Conselho de Administração de Klabin S.A., eleito em 2006. Além das condecorações e distinções recebidas, destacam-se prêmios como o Jabuti 1989, o Prêmio Moinho Santista, na área de Relações Internacionais, e o Prêmio Personalidade do Ano, outorgado pela Câmara de Comércio e Indústria Luz Brasileira de Lisboa. Entre as inúmeras publicações, podemos citar o Sistema Político Brasileiro, Estrutura e Processo, o Convênio do Café, de 1976, da Reciprocidade do Direito Internacional e Econômico, Gil Vicente Camões, Hannah Arendt, Pensamento, Persuasão e Poder, Hobbes, O Direito e o Estado Moderno, Política Externa Brasileira, 3 momentos, a internacionalização dos direitos humanos, Constituição, racismo e relações internacionais. Com a palavra, o acadêmico Celso Laffer. Bom, queria, em primeiro lugar, agradecer à acadêmica Rosisca a generosa apresentação e o honroso e desafiante convite de participar desse ciclo
que enfim, lida com um tema tão complexo e que o acadêmico Eduardo Portela já esboçou os desafios e os dilemas na conferência inaugural deste ciclo. Queria cumprimentar muito afetuosamente os queridos acadêmicos e acadêmicas aqui presentes, as senhoras e os senhores. Olha, o tema não é fácil, não? E eu aceitei porque a Rosisca me impôs e achou que, com base no meu currículo, eu seria capaz de lidar com ele. Eu não sei, mas, em todo caso, vou tentar. E começaria dizendo que a palavra em paradigma, em português, provém do latim e tem a sua origem no grego. E são duas as acepções do termo desde as suas origens: modelo e exemplo, que comportam aproximação, mas não apontam necessariamente para a mesma coisa. A noção de modelo usualmente tem o significado de algo geral que enseja o conhecimento da realidade e que me permite entendê-la a partir de categorias abrangentes. Exemplo usualmente indica o particular, que, por ser exemplar, pode servir de modelo. Nesse sentido, modelo e exemplo podem ser considerados uma dicotomia, mas uma dicotomia não excludente, pois o modelo pode ser exemplar. É o caso, por exemplo, do modelo da pirâmide, que explica a pirâmide social e explica também a pirâmide escalonada de normas que esclarecem a lógica do ordenamento jurídico. E o exemplar pode ser um modelo. É o caso de Machado de Assis, que é um exemplo de escritor modelar. Eu faço esta distinção para esclarecer que o tema da exposição, a crise dos paradigmas, diz respeito à crise dos modelos, e não à impossibilidade de exemplos. E nem, que é o que eu vou tentar procurar mostrar no final, como eles permitem lidar, os exemplos, com universais fugidios. Se nós quisermos dar um exemplo de alguém que contesta a possibilidade dos paradigmas, um nome óbvio é o de Lyotard, que, na condição pós-moderna, discute que a condição pós-moderna se caracteriza pela impossibilidade de fundamentar paradigmas de amplitude geral. Bom, o que eu vou tentar expor hoje? Eu vou, primeiro, rastrear a noção clássica de modelo como algo durável e permanente. Subsequentemente, apontar a erosão dessa dimensão de durabilidade e permanência com o advento da modernidade. E depois indicar que, por conta desta era dos extremos que caracteriza o século XX, confrontamos-nos no mundo contemporâneo com uma crise generalizada dos macro-saberes dos paradigmas. Daí o desafio, que é o título da minha conferência, de pensar sem o corrimão de conceitos, de categorias consagradas que os modelos consistentes e duráveis ensejam. Começo, então, com a noção clássica. Modelo, por exemplo, na acepção de modelo ideal e durável, de arquétipo, de cunho geral, que é uma chave do conhecimento, tem, por exemplo, na obra de Platão, uma elaboração paradigmática. Esta acepção de modelo paradigmático de conhecimento, historicamente está ligado à noção de tradição, que passa de geração para geração e tece um fio condutor que nos liga ao passado no trato do presente e na maneira com a qual lidamos com os desafios do futuro. Janus, por exemplo, é o deus romano representado por dois pares de olhos, um voltado para o passado e outro para o futuro, que, ao ver simultaneamente os dois, conecta o passado ao futuro e o futuro ao passado, ligando-os. Esta imagem de Janus é uma imagem modelar e dela se vale Jerome Cohn, que é um grande estudioso da obra de Hannah Arendt, foi o último assistente dela, e ele se vale desta imagem dizendo que ela serve como ponto de partida
para a introdução de um grande livro da Hannah Arendt que se chama Between Past and Future. E justamente este livro da Hannah Arendt, esse conjunto de ensaios, assim como a obra dela, tem como tema recorrente a quebra, o hiato entre o passado e o futuro, ou seja, uma ruptura, que colocou em questão no presente a autoridade da grande tradição filosófica e política do Ocidente e dos seus consagrados conceitos. Daí para ela, eu vou explicar isso mais adiante, o desafio de pensar sem o corrimão de conceitos e categorias consagradas, que eu penso que é, enfim, uma imagem que dá bem o significado do desafio com o qual nos confrontamos. O processo de ruptura com a durabilidade da tradição tem início com a modernidade, como nós sabemos. Otávio Paz aponta que a modernidade se identificou com a mudança, identificou a mudança com a crítica, as duas com o progresso, e postulou o destino do homem à colonização do futuro. Não? São observações de Paz no Los Hijos del Limo. Para a modernidade, o futuro, por definição, não é o que se parece, nem com o passado, nem com o presente. Não é reiteração. Porque não é reiteração, a modernidade é cética em relação à lição dos clássicos, às lições da história, às lições da tradição. E, por isso, a modernidade rejeita o tempo cíclico, e, muito especialmente, o tempo primordial da concórdia do homem com a natureza e dos homens com os homens. O passado de uma idade de ouro que dura um momento e depois se dispersa e se corrompe, para falar com Vico, incorse e ricorse. Paz lembra que o ouro é uma espécie de materialização da luz solar. Não? Uma bonita imagem. Por que a idade do ouro? Porque ela é a materialização da luz solar. E ele observa que outras civilizações, como a chinesa e a mesoamericana, o símbolo da harmonia é o jade, que condensa o perpétuo reverdecer da natureza. Mas a modernidade se contrapõe ao tempo cíclico. No campo literário, a modernidade, como apontou o Paz, ensejou paradoxalmente a tradição de ruptura. Make it new era o lema do Ezra Pound. Cada ruptura é um novo começo que contesta os paradigmas anteriores. Busca ser uma autodestruição criadora que tem seu fundamento na mudança. Não? Como diria Oswald de Andrade, é uma espécie de antropofagia permanente. É o significado, por exemplo, do romantismo, que, enfim, postulou a liberdade de inovar sem estar preso a modelos clássicos. Enfim, o tema da paixão dos românticos, a passagem dos românticos para a ruptura dos simbolistas, o surrealismo com uma ruptura com o simbolismo. E se nós quiséssemos dar um exemplo aqui no âmbito da casa, é a ruptura do Graço Aranha com a academia, que assinala esta mudança entre, enfim, parnasianos e modernistas. O tema das vanguardas é sempre o tema da ruptura, dos impressionistas para os expressionistas, para os cubistas, para os figurativos, para os abstratos, não? E há uma diferença na maneira pela qual as coisas se passam. Para a tradição, o fio condutor é importante, não há uma ruptura. Ela se traduz em variações próprias sobre modelos ou paradigmas anteriores. Para dar um exemplo óbvio, enfim, a Eneida é um modelo para os Lusíadas. Virgílio tem Homero como modelo. Camões tem Virgílio como modelo. Em contraste, para ficarmos no campo literário, Mensagem de Fernando Pessoa insere-se exemplarmente na tradição moderna da ruptura. É uma ruptura deliberada, inclusive porque ele ignora Camões. Nesse sentido, é exemplar, ou seja, é um paradigma
de exemplo e não de modelo, porque rejeita o paradigma anterior. No campo político, a modernidade como ruptura em relação à tradição se instaura com o conceito de revolução e do significado que adquiriu com a Revolução Francesa. Há um famoso discurso de Condorcet, de 1793, sobre o sentido da palavra revolução, como algo distinto da mudança ou da alteração dos detentores do poder ou das formas de governo, que, por exemplo, Aristóteles estuda no livro V da Política. Trata-se, como diz o Condorcet, de uma transformação radical da sociedade, uma renovatio ab imis fundamentis, tem a liberdade como objeto e almeja instaurar, fundar uma nova ordem dos séculos, não novus ordo seclorum. Não se confunde com a reforma, que é sempre gradual, nem com a revolta dos insatisfeitos, nem com a rebelião contra a autoridade. E isso, naturalmente, teve um dos seus desdobramentos. Um dos mais interessantes, dos mais fecundos, é o que Bobbio examina na Era dos Direitos, ao falar da Declaração de Direitos da Revolução Francesa e a sua irradiação, que assinala a mudança do dever dos súditos para os direitos do cidadão. A liberdade ex parte populi antecede o poder ex parte príncipes, não? E isto contrasta com os códigos morais e jurídicos tradicionais, como os 10 Mandamentos ou a Lei das 12 Tábuas, que estabelecem obrigações para os indivíduos e não direitos, não? Então, a Revolução Francesa, a modernidade, trouxe várias mudanças de paradigma. Um destes, importante e que se irradia até os nossos dias, é a passagem da figura deôntica, como dizem lá os juristas básicas, que é do dever para o direito. Agora, por conta da minha experiência na FAPESP, que a Rosisca teve a gentileza de lembrar, eu acabei me preocupando com o tema das ciências e do significado de revolução na história da ciência. Quem tratou disto num livro famoso foi Thomas Kuhn, em A Estrutura da Revolução Científica. E nesse livro ele procura mostrar que há uma teoria, um sistema, não, aceito por uma comunidade científica e que durante algum tempo orienta a sua atividade. É um paradigma de cientificidade. Isto inclui regras metodológicas e elementos axiológicos, valores. E um exemplo dos mais conhecidos é a passagem da mecânica newtoniana à teoria da relatividade de Einstein. Mas uma não exclui a outra, não. Elas têm campos de aplicação distintos. E a mudança de paradigma corresponde a uma revolução científica, não? Que não é uma revolução no sentido do Condorcet, mas isto representa uma nova maneira de ver e pesquisar o mundo. Há um grande professor, que é o professor Saad Hosni, que é a pessoa que no Brasil foi o grande patrono da bioética, foi também diretor científico da FAPESP, por isso que eu o conheci, que ele diz que são 5 as revoluções científicas que ocorreram no século XX. A atômica, a molecular, a das comunicações, a do espaço sideral, a da nanotecnologia, que trouxeram com seus paradigmas mudanças significativas das maneiras de ver e pesquisar o mundo. Uma das consequências deste sentido de revolução no campo científico é a dificuldade de comunicação, o diálogo entre a cultura literária e humanística e a dinâmica da cultura científica, não? Este foi o tema de um livro de C.P. Snow, que é um livro da década de 60, The Two Cultures,
que teve, na época, uma grande irradiação. Não? O Snow era um cientista com méritos importantes e era, ao mesmo tempo, um romancista. Não? Então, ele se sentiu à vontade, porque navegava nas duas marés, não? Da sensibilidade. Ele chamou atenção para a importância desse diálogo e da sua dificuldade. A tese do Snow aponta para o fato que, até o século XIX, a dicotomia cultura científica e cultura das humanidades não era de curso corrente. O grande mapa do conhecimento, e ciência vem do latim e quer dizer conhecimento, do século XVIII, a enciclopédia, não foi estruturada em termos da divisão ciência e humanidades. Não? E se nós quisermos recorrer à nossa história, sem dúvida nenhuma, Zé Bonifácio, que é o nosso patriarca da independência, estava à vontade tanto com aquilo que hoje nós chamamos de ciência, quanto com o capítulo das humanidades. Não? Enfim, ele era um cientista importantíssimo, enfim, descobriu várias coisas, era um homem da mineralogia, etc., etc. e tal, e era um humanista. Esta divisão, resultou do alcance da velocidade, com a qual a cultura científica e tecnológica e a revolução dos seus paradigmas amplia e altera os horizontes do conhecimento e transpõe barreiras antes tidas como naturais pela tradição. Vou dar um exemplo mais óbvio, mas que a gente nem sempre pensa. A pesquisa espacial supera a lei da gravidade. Não estou nem falando do avião, estou falando de pesquisa espacial. No século XX, na primeira metade, manuais de direito davam como exemplo de contrato com o objeto impossível o contrato de uma viagem para a Lua. Não? Então, essa é uma transposição nítida de uma barreira que antes era natural. Ou a clonagem. Não? A natureza não é mais, para falar com os gregos, physis, ou seja, um dado dotado de estabilidade própria, passível de conhecimento, distinto daquilo que é criado pelo homem. Por força das inovações científicas e tecnológicas, ela é manipulável e alterável pela ação humana. E isso traz implicações. Por exemplo, a insuficiência do juramento de Hipócrates e o surgimento da bioética como um novo paradigma. Qualquer projeto de pesquisa na FAPESP, nesta área das ciências da saúde, tem que vir acompanhado de uma avaliação da comissão de ética da instituição onde esta pesquisa vai ser realizada, para ver se ela é compatível com os paradigmas da bioética. Toda essa discussão sobre pesquisa em animais entra dentro dessa discussão sobre barreiras. Nós sabemos que Vico dizia que os homens fazem a história e, por isso, podem conhecê-la. Havia dificuldades em relação à natureza, porque os homens não a fazem, não a criam. Não é o caso daquilo que ocorre hoje. A natureza é manipulável, não? Enfim, e não é apenas a engenharia das próteses, tem engenharia genética e tudo o que isso representa. Não pensam que eu entendo muito disso, mas como eu vejo isso todo dia na FAPESP, eu achei que eu devia realçar para vocês como isto coloca problemas que antes a tradição não se via obrigada a ter. Uma consequência é a erosão de um paradigma tradicional do direito, que é o paradigma do direito natural. Direito natural, direito positivo. Por que direito natural? Porque o direito natural se baseava na função normativa da natureza, dotada de permanência, que seria a base de uma lei comum, que é conforme a natureza, em contraste com a lei particular,
que cada povo dá a si mesmo. Não estou citando um trecho de Aristóteles na Retórica. A lei comum, conforme a natureza, serve como modelo, paradigma, para avaliar a lei particular. Daí a proeminência do direito natural em relação ao direito positivo, que é um paradigma tradicional. Todos os que estudaram o direito sabem que, enfim, direito natural, direito positivo, é um paradigma conhecido. Bom, como diria o professor Reale, hoje o direito que é um construído humano que protege a natureza, que está ameaçada na sua sustentabilidade, na sua permanência. Conceitos como o princípio de precaução, análise do impacto ambiental, internalização das externalidades nos processos decisórios mostram que são as categorias jurídicas que estão a serviço da permanência da natureza e não a natureza como função normativa. Então, por exemplo, o modelo do Jade, como o reverdecer permanente da natureza, não se vê colocado em questão à luz desta realidade. Pois bem, então, o que eu fiz até agora? Deu noção clássica de modelo, a dimensão de durabilidade, a dimensão de permanência, um critério que nos permite lidar com a realidade. Depois, adiantei a visão que tem a modernidade, que é a noção de ruptura, não a ideia de uma visão voltada para o futuro, animada pela dinâmica da mudança, e que introduziu coisas que colocavam em questão a reiteração dos modelos. Não? Isso desde aquilo que aconteceu na literatura, nas artes plásticas, o que aconteceu no campo político e o que aconteceu também no campo da revolução científica. Com isso, chego ao tema da passagem da modernidade para a pós-modernidade. O que caracteriza a pós-modernidade é a diluição das premissas básicas da modernidade, a convicção no progresso histórico e a possibilidade de legitimar os fundamentos do caráter geral dos paradigmas, não dos macro-saberes aptos para fornecer critérios de ordem geral para o conhecer e o agir. Esta é a consequência da dinâmica das transformações que no século XX, que se estende para o século XXI, vem afetando a ciência, a literatura, a política e as artes, colocando em questão o estatuto do saber. Não? Como diz nosso Hélio Jaguaribe, que trata do assunto no capítulo Reflexões sobre o século XX, do seu Um Estudo Crítico da História, ele diz, mencionando o Lyotard, a pós-modernidade é essencialmente uma descrença na legitimidade da fundamentação, de qualquer fundamentação, não, na capacidade de sustentar epistemologicamente o fundamento. Por isso, os paradigmas são fragmentários e centrífugos, são tópicos, valem para o momento e para os processos específicos e têm um alcance restrito à comunidade particulares do saber, aos seus experts e aos seus adeptos. Não? Então, a ideia da modernidade é que a crença no progresso foi colocada em questão e eu tenho dificuldade de fundamentar macro-saberes de ordem geral. Saberes são tópicos e se aplicam para uma comunidade circunscrita. Então, para dar um exemplo menos de alta cultura, o paradigma da teoria econômica da Unicamp não é convergente com o da PUC do Rio de Janeiro. Não, para dar um exemplo que está diariamente na discussão. O que os economistas da Unicamp acham que é o paradigma da economia não é o mesmo que pensam os que caracterizam a reflexão da PUC do Rio de Janeiro. Para trazer uma coisa mais próxima da minha experiência, são distintos os pressupostos metodológicos
dos paradigmas da teoria das relações internacionais contemporâneas, e não convergentes às abordagens realistas, neorrealistas, institucionalistas, construtivistas, a da escola inglesa. Não? O Handbook of International Relations Theory de Oxford, que é muito bem feito, que é um volume desse tamanho, se dedica a discutir cada um desses paradigmas e cada um dos seus pressupostos metodológicos. Enfim, se nós formos para a crítica literária, sem dúvida nenhuma, este assunto também entraria nesse mesmo tipo de desafio. A sublevação dos particularismos, que no plano internacional assinala a identidade, a agenda da identidade e de reconhecimento, é uma expressão da condição pós-moderna e da sua dimensão centrífuga. Não? Este tema da agenda da identidade e de reconhecimento é um tema forte hoje em dia no plano internacional. Ele é centrífugo e ele é tópico. Enfim, quer dizer, por que a Bélgica, eu não estou nem pegando os países mais complicados da África, por que na Bélgica tem tanta dificuldade de uma convivência entre os flamengos e o pessoal do Valois? Por que o pessoal... Os catalães têm tanta dificuldade com Castela. Enfim, esse tema não é apenas um tema europeu, esse é um tema em escala mundial. E ele mostra, penso eu, uma dimensão do pós-moderno. O ocaso das vanguardas no campo estético é igualmente uma expressão do niilismo da condição pós-moderna, pois elas desaparecem com a mesma celeridade com a qual aparecem. Otávio Paz, ao tratar da passagem da modernidade para a pós-modernidade, observou: o fim da modernidade, o ocaso do futuro, se manifesta na arte e na poesia com uma aceleração que dissolve tanto a noção de futuro como a de mudança. E no campo político, o fim da modernidade comprometeu, com o fim do socialismo real, as aspirações da revolução como uma transformadora renovação da sociedade a partir dos seus próprios fundamentos. E trouxe o tema e a nostalgia para falar com Hannah Arendt do tesouro perdido da tradição revolucionária. Este é o horizonte do quadro geral da crise dos paradigmas, no meu entender, que coloca em questão, para citar o professor Reale, a possibilidade da capacidade nomotética, não ordenadora do espírito. Não? Crise dos paradigmas é uma crise que coloca em questão essa capacidade nomotética, não organizadora, diante da condição pós-moderna, e que coloca o desafio, para citar novamente o Paz, de descobrir a imagem do mundo no que emerge como fragmento e dispersão. Então, a crise dos paradigmas está claramente ligado ao tema do pós-moderno e a dificuldade da fundamentação de modelos gerais de conhecimento e do agir. Pois bem, diante desta crise dos paradigmas, eu quero lembrar 3 metáforas de Bobbio sobre o papel da razão, que eu acho que elas são muito elucidativas, que são a mosca na garrafa, os peixes na rede e o labirinto. Então, diz Bobbio, a mosca na garrafa é uma imagem que ele colhe da obra do Wittgenstein. Wittgenstein diz que o tema da mosca na garrafa é o seguinte: a garrafa não está tapada, existe uma via de saída, a tarefa do pensador filósofo, porque detém o conhecimento dado pela excelência do seu paradigma, tem a chave para ensinar a mosca, que somos todos nós, a sair da garrafa. Bom, a crise dos paradigmas coloca a impossibilidade de recorrer
a esta metáfora da mosca na garrafa que o nosso Bobbio suscita. A outra metáfora que ele diz é do peixe na rede. O peixe também está na rede. Também se debate para sair, como a mosca na garrafa. O peixe crê que existe uma via de saída, mas esta não existe. Quando a rede for aberta, e não será por ele, a saída não será uma libertação. Isto é, um princípio, mas um fim, a morte. Nessa situação, a tarefa do pensador, espectador, que também é um peixe, mas um peixe pensante, como o caniço de Pascal, que vê o esforço e o objetivo, não pode ser, por conta da crise dos paradigmas, o proposto por Wittgenstein sob a roupagem do saber racional. Não existe saída. Daí, para o peixe pensante, duas alternativas: ou o desespero existencial ou a sabedoria da resignação. E o Bobbio diz, bom, existe alguma alternativa à dicotomia mosca na garrafa, peixe na rede? É para este caminho que ele aponta com a sua terceira imagem, que é a imagem do labirinto. Válida, naturalmente, para o destino de cada um de nós, não? E válida, sobretudo, para a organização da convivência coletiva. Quem entra no labirinto, diz o Bobbio, sabe que existe uma via de saída. Ele é racional. Não, labirinto tem saída. Mas não sabe qual das muitas vias que se abrem leva a ela. Por isso, vai corrigindo o itinerário, reconhecendo as vias erradas, testando as hipóteses, adaptando meios afins e fazendo as melhores escolhas racionais. A lição da experiência do labirinto é que existem vias sem saída, ou seja, caminhos bloqueados. Pois bem, a lição desta era dos extremos, do século XX, que se prolonga neste século XXI, é a de que os universais são fugidios e de que no labirinto da convivência coletiva contemporânea não existe mapa inequívoco de saída. Não tem mapa prévio. As chaves de conhecimento e os sistemas, os paradigmas elaborados, diz o Isaiah Berlin, por hegelianos, pelos marxistas, pelos darwinistas, pelos contistas, não? A nossa bandeira aponta para a ordem e progresso e nós sabemos perfeitamente como caminhamos diariamente para a ordem e o progresso no dia a dia da nossa vida coletiva. Por Schelling e os seus seguidores românticos, pelo avanço do conhecimento, não suportaram, a frase é do Isaiah Berlin, a pressão que lhes foi imposta pela realidade das rupturas, por aquilo que Lenin, Hitler, Stalin e seus acólitos demonstraram, ou seja, que, tendo uma conjugação favorável de circunstâncias, favorável entre aspas, com vontade, fanatismo e determinação, tudo é possível. Inclusive o mal radical do genocídio e dos campos de concentração voltados para a gratuita descartabilidade dos seres humanos. Por isto, esses sistemas, esses paradigmas, estão em crise e não dão conta de desafio de lidar com o labirinto da convivência coletiva. Não oferecem o tal do corrimão dos conceitos e das categorias para pensar o mundo em que estamos inseridos. Não oferecem critérios seguros de ordem geral para o conhecer e para o reagir. Como lidar com esse desafio sem a perda do olhar crítico necessário para identificar os caminhos bloqueados? Ou seja, como lidar com esse desafio sem ficar no capítulo do desespero existencial ou na resignação e no potencial da sua sabedoria. E aí vou concluindo a minha exposição e explicando também o título da minha conferência. Na sua obra e no seu percurso, Hannah Arendt realçou o significado das rupturas
trazidas pela era dos extremos. E no trato do alcance das rupturas, apontou numa intervenção, numa conferência realizada em 72 sobre o seu trabalho intelectual, o que ela queria dizer com Thinking Without a Banister, não pensando sem o corrimão. E ela também disse em alemão, que eu cito para os germanófilos daqui, inclusive para a Bárbara que está aqui, se você me desculpe se eu pronunciar errado, é Denken ohne Geländer. Não, acerta, Bárbara. Geländer, desculpe, obrigado. Sabia que eu podia contar com ela. Eu faço um parênteses e conto uma história muito divertida. Uma vez nós fomos para Heidelberg e tinha acabado de sair um livro sobre Heidegger com o pensador do século XX. Eu olhei o índice, estava cheio de citações de Hannah Arendt. Eu peguei e disse, olha, Bárbara, eu vou te dar o livro de presente e depois você me faz um resumo do que ele diz na parte que me interessa. Coisa que ela fez. Depois o livro saiu em francês e eu pude ler. Enfim, então, dizia Hannah Arendt. E aí ela explica. O que é muito interessante, que é uma coisa muito concreta e muito ilustrativa. Ela diz, that is, as you go up and down the stairs, quando você vai para cima e para baixo, numa escadaria, you can always hold on the banister. Você sempre pode se segurar no corrimão, so that you don't fall down. Assim você não cai. But we have lost this banister. That is the way I tell it to myself, and that is indeed what I try to do. Não? Então ela diz, olha, não tem corrimão. Eu preciso pensar sem um corrimão. Preciso subir e descer as escadas, porque elas estão aí. E como é que eu faço? Eu procuro, diz ela, o que eu procurei fazer na minha vida foi lidar com esta realidade que eu não tenho este corrimão, mas eu quero pensar. Então, o que eu faço? Ela praticou este pensar. E por isso, como ela disse nessa mesma conferência, I somehow don't fit. Eu não me encaixo, não. Que perguntaram para ela, você o que é? Você é uma pessoa de esquerda, você é uma conservadora, você é uma liberal, você é isso, você é aquilo. Diz, olha, I somehow don't fit. Eu não me encaixo. E não me encaixo porque eu penso, e eu me vi na contingência de ter que pensar sem o apoio de corrimões, de conceitos sólidos e consagrados. No final da vida dela, ela se empenhou em lidar com isto, não? E é um livro póstumo que ela não terminou, que em inglês se chamou The Life of the Mind, não? Foram conferências que ela deu na Escócia, eram as Gifford Lectures, e ela dividiu isso em 3 partes, não? Thinking, Willing e Judging, não? Ela deu Thinking, ela deu Willing, e ela morreu quando ela estava começando a redigir o Judging, não? Ela só deixou, ela morreu e na máquina de bater dela tinha a epígrafe, que era uma epígrafe de Catão, citando Catão, dizendo que aos vencedores agrada a causa da vitória, mas a Catão a dos vencidos, não? Era a única coisa, victris causa dies placuit sed victa Catone. Meu latim é macarrônico, não é o latim restaurado. Se minha mulher estivesse aqui, que estudou o latim restaurado, já me diria, olha, não se meta a citar esse latim de faculdade de direito. Eu já traduzi de maneira que está em ordem. Então, ela escreveu o Thinking e o Willing. E o Judging ficou para fazer. Mas ela deixou algumas pistas sobre este Judging, sobretudo também num conjunto de conferências, de aulas que ela deu, que também foram publicadas póstumamente e que estão depois publicadas, chama-se Lectures on Kant's Political Philosophy. Então, o que ela diz é o seguinte, que na linha de Kant, o que une a teoria à prática é o juízo. E o juízo é algo que determina, que discrimina, que distingue. E, seguindo o Kant da terceira crítica, que nos interessa também, porque é o Kant da estética, não? Ela diz o que interessa é não o juízo determinante,
para a qual existe um geral, para a qual eu subsumo um particular, mas o juízo reflexivo. Não? Este juízo reflexivo parte de um particular, requer uma mentalidade alargada, precisa ser intersubjetivamente comunicável, impede a perda do senso comum que é o da comunidade, distinguindo-se, portanto, do senso particular de cada um de nós. Permite ancorar o homem no mundo para que ele possa aprender as lições do labirinto. O juízo reflexivo, diz ela, opera na situação na qual só o particular está dado, cabendo ao juízo buscar a sua regra, que é o seu alcance geral. Trata-se de uma faculdade da mente, no pluralismo do cogito arendtiano, distinto do pensar e do querer, e tem a ver com a capacidade humana de discernir e diferenciar, que não é a mesma da capacidade humana de ordenar e sistematizar regularidades, ainda que essa possa contribuir para o juízo reflexivo. Não? Num certo sentido, o juízo da crítica literária é um juízo reflexivo. Não? É ver por que tal obra tem um significado de ordem geral. O juízo é a faculdade de pensar o particular. Pensar sempre significa generalizar. Se o geral é dado, eu subsumo o geral ao particular. Mas se eu subsumo o particular ao geral, mas se somente o particular é dado, que é o que ocorre com a crise dos paradigmas, cabe ao juízo reflexivo alcançar o geral, o que requer um tertium comparationis, porque eu preciso comparar. Não? Mesmo no capítulo da crítica literária, preciso poder comparar a obra X com a obra Y, para dizer por que essa obra X tem este significado. Uma das soluções kantianas que Hannah Arendt considera pertinente para o pensar sem este corrimão é o da validade exemplar, que são os veículos do juízo. Exemplo vem de Exímere, escolher um particular, que continua a ser um particular, mas que em sua própria particularidade revela uma generalidade que de outra forma não poderia ser percebida. E é desse modo que ela propõe esta mediação entre o particular e os universais fugidios da crise dos paradigmas. Não? Na saudação que eu fiz ao Fernando Henrique na posse dele aqui, ao tratar do juízo ou do juízo político, eu procurei realçar que ele é um juízo reflexivo, não? E que na linha do que ele dizia, enfim, eu preciso lidar com essa relação entre os universais e os particulares, sem fazer com que os particulares se sobreponham de tal forma que desapareçam os universais e sem fazer com que os universais percam o seu significado. O juízo diplomático, é o que eu tenho procurado elaborar, é um juízo reflexivo. Não dá para aplicar nenhuma dessas grandes teorias. Cada uma dessas realidades de conjunturas pressupõe a percepção do particular. Eu não creio que o Niemeyer pensou nisto, mas aquela escada do Itamaraty, que não tem corrimão, de onde todo mundo pode perfeitamente cair, é um convite para que os diplomatas pensem que o juízo que eles fazem é um juízo reflexivo e não determinante. Então, para concluir, e para voltar à abertura dessa exposição, é deste modo que eu proponho uma ars combinatória da interação dos dois significados do termo paradigma, o modelo e o exemplo, não? E o exemplo com o caminho para pensar o geral que os modelos almejam. Muito obrigado. Muito obrigada, acadêmico Celso Laffer, por essa aula brilhante.
por esse passeio interdisciplinar que nos permitiu muitíssimo bem compreender a crise dos paradigmas e a lição de pensar sem corrimão. Eu não resisto à tentação de acrescentar à imagem do labirinto, o labirinto na acepção de Jorge Luiz Borges, que vê no labirinto não o risco do impasse, não o risco da falta de saída, mas a possibilidade de escolha, a permanente escolha, o que significa, portanto, a permanente formulação de um juízo e, portanto, a liberdade. Eu lhe ouvi com fascínio e tenho certeza que é a reação de toda a sala e muito agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. Boa tarde. É verdade. Eu aproveito para comunicar aqui os próximos eventos. O nosso próximo evento será aqui mesmo no Teatro Magalhães Júnior, dia 7 de novembro, quinta-feira, às 18 horas, a música de câmara na BL, com o duo Santoro de violoncelos, com o lançamento do CD Bem Brasileiro, com obras de Villa-Lobos, Hernani Aguiar, Mignone, Lacerda, entre outros compositores brasileiros. No dia 12 de novembro, retomaremos aqui a próxima conferência do ciclo Século XXI, Paradigmas em Crises, com a conferência do acadêmico Cândido Mendes, intitulada Da Universalidade à Diferença. No dia 14 de novembro, o seminário Brasil Brasis, também aqui no Teatro Raimundo Magalhães Júnior, 14 de novembro, quinta-feira, às 17h30, manifestações populares, o diálogo necessário. Esse seminário será coordenado pelo acadêmico Cícero Sandoni, serão palestrantes Ibis Pereira, Frei Beto e eu mesma, Rosisca Dácio de Oliveira. Muito obrigada a todos pela presença, mais uma vez muito obrigada, Celso Laffer, e aguardamos todos na próxima terça-feira. Uma boa tarde.